Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação hoje, dia 12 de maio. Eu continuo meditando nas doxologias encontradas, primeiramente, nas epístolas de Paulo. Nosso texto vem de Apocalipse, porque estamos, na verdade, estudando a importância da adoração no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7, verso 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus. E a nossa doxologia vem de 1 Timóteo, capítulo 1, e verso 17. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. E como sempre fazemos, vamos olhar alguns versos antes para entendermos porque Paulo está então cantando, dizendo, proclamando, declarando esta doxologia. Paulo, então, escreve 1 Timóteo entre os anos 62 a 65, antes, claro, de ser executado em Roma, porque depois que perdeu a cabeça, não escreveu mais. Esta parte da história de Paulo não está no livro de Atos, porque o livro de Atos termina com a primeira prisão dele em Roma. Em seguida, Paulo vai ser solto, e ele está aqui na Macedônia, nos anos 63, 64, e ele vai escrever a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, são as últimas cartas de Paulo, a gente acredita, porque ele vai ser executado lá pelo ano 66 em Roma, depois de ter colocado na prisão de novo. E ele vai então escrever a Timóteo, que é um jovem pastor de origem turca, da Ásia Menor, mãe judia, pai grego. Inclusive Timóteo significa aquele que honra a Deus, honrado por Deus ou que honra a Deus. Então, em grego, claro, Paulo vai escrever a este jovem pastor para encorajá-lo, porque ele foi enviado para pastorear a igreja de Éfeso e também as outras da região, inclusive da região onde ele nasceu. E o que Paulo vai fazer, então? Logo no começo, para encorajar o Timóteo, ele vai então falar do seu próprio testemunho. Em poucas linhas, ele vai explicar o que aconteceu com ele, Paulo. No verso 12, ele diz: dou graças a Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Paulo era então um fariseu, ele praticava a religião judaica, era um religioso e ele era ignorante, não tinha sabedoria nem o conhecimento de Deus. Quando você tem uma religião, muita gente tem religião, mas não tem o conhecimento de Deus, você vive na ignorância. Como Paulo escreveu aos Efésios, dizendo: outrora vocês estavam nas trevas, não havia luz no espírito de vocês, não havia luz no vosso coração. Mas agora vocês aprenderam Cristo, é o que ele está dizendo aqui. Eu era insolente, blasfemo, perseguidor, um terrorista, um homem violento. Mas eu alcancei misericórdia. A misericórdia é quando Deus não te dá aquilo que você merece. E a graça é aquilo que Deus te dá, aquilo que você não merece. Ele vai falar dos dois aqui. No verso 14, ele diz: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Transbordou. Olha que coisa maravilhosa. Para encorajar o Timóteo, ele está dizendo a graça de Deus transbordou em meu favor. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Ele continua: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O Paulo quer ganhar o concurso de pior pecador. Que você tenha sido blasfemo, violento, religioso ou não, o salário do pecado sempre foi e sempre será a morte. Só a graça de Deus pode nos libertar do mal que o pecado nos traz. Mas, no verso 16, ele diz: mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia para que, em mim, o pior dos pecadores,
Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Para encorajar o Timóteo, ele diz: eu fui terrível, Timóteo. Eu vivia nas trevas, eu era religioso, não conhecia a Deus, um homem violento, mas a graça de Deus me alcançou e a misericórdia de Deus não deixou que eu perecesse, mas que eu conhecesse a vida eterna e que eu fosse ministro desta proclamação da vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Aí então ele diz: a ele seja dada toda a glória. Que Deus te abençoe.